Olá galera, tudo bem? Beleza? Vamos continuar com a nossa correção de atividades do segundo ano. Esse aqui é o vídeo número 5, que nós vamos do 526, 527, 528, 529 e 530 da lista, tá? Ok, qualquer coisa aí se inscreve no canal, dê o seu like, o seu dislike e deixa um comentário, falou? Essas atividades são para o segundo A, segundo B e segundo C, aí do CTPM 4. Vamos lá, 526. No 526, vamos lá, primeiramente vamos fazer a tabela, né? Um calorímetro de cobre de 25 gramas de massa contém 100 gramas de álcool a temperatura de 8 graus Celsius, introduzindo no álcool do calorímetro um bloco de cobre de 200 gramas de massa e temperatura igual a 100 graus Celsius. Observou-se que a temperatura do calorímetro, quando o equilíbrio térmico foi atingido, elevou-se para 28,5 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do cobre vale 0,095, calcula o calor específico do álcool, né? Nós temos um calorímetro de cobre. Então vamos lá, vamos tirando os dados aqui para a gente ver quantos corpos tem, né? Na verdade, vai ter o cobre do calorímetro, né? E o cobre do material, tá? Então vamos chamar o calorímetro, como ele é feito de cobre 1, tá? Eu vou chamar de cobre 1. Temos o álcool que está dentro do calorímetro e o material que eu vou chamar de cobre 2, que vai ser colocado dentro do calorímetro, né? Então vamos tirar os dados aqui, tá? Então ele diz que um calorímetro de cobre de massa, então o calorímetro de cobre, então o cobre 1, tem massa 21 gramas, 25 gramas. Contém 100 gramas de álcool, né? A 8 graus Celsius. Então, tanto o calorímetro quanto o álcool estão a 8 graus Celsius. Introduzindo no álcool do calorímetro um bloco de cobre, agora vem um bloco de cobre. Lembra que o calorímetro também é feito de cobre, né? De 200 gramas, com temperatura igual a 100 graus Celsius. Observa-se que a temperatura de equilíbrio térmico é 28,5. Então, se a temperatura de equilíbrio térmico é 28,5, é 28,5 para todo mundo, né? E ele dá o calor específico do cobre, que é 0,095, né? Tanto o calorímetro quanto o bloco de cobre que foi colocado aqui. Ele quer justamente o que? O Czinho do álcool, né? Ok, temos 3 corpos, né? Então agora a gente vai para a fórmula, tá? Vamos apagar aqui, isso aqui só foi o levantamento dos dados, né? Temos 3 corpos, né? O calorímetro, o álcool e o corpo de cobre. Então, esse aqui é o cobre 1 mais o álcool mais o cobre 2, que é o corpo de cobre, né? Que foi colocado no calorímetro. Então vai ser a massa do calorímetro vezes o Czinho vezes a variação de temperatura, mais a massa do álcool vezes o Czinho vezes a variação de temperatura, mais a massa do cobre que foi colocado, que eu chamei de cobre 2, que você pode dar o nome que você quiser, né? Desde que você, né, não se perca aí nessa contabilidade. E aí nós temos a massa do calorímetro, o Czinho do calorímetro e a variação de temperatura do calorímetro. A massa do álcool, o Czinho do álcool a gente vai achar, a temperatura final e a inicial do álcool, mais a massa do corpo de cobre, o Czinho dele e a variação de temperatura, 28,5 que é a final, menos 100 que é a inicial, que ele estava a 100 graus, né? Então aqui vai dar, multiplicando 25 vezes 0,095, vai dar 2,375. Aqui a subtração vai dar 20,5, que é 28,5 menos 8, mais
100x, mesma coisa que 28,5 menos 8, 20,5. 200 vezes 0,0,95 dá 19, e lá vai dar menos 71,5, né? Subtraindo 28,5 menos 100, tudo isso igual a zero. Aqui, multiplicando 2 vezes 20, 2,375 vezes 20 vai dar 48,6875. Aqui, 100 vezes 20,5 vai dar 2050x, menos, né, gente, porque aqui é a multiplicação. E aqui vai dar menos 1.358,5, por isso igual a zero. Agora eu vou jogar esses dois valores para o lado de lá da igualdade. Dessa vez eu preferi jogar o menos 1.300 e pouco aqui para lá, vai ficar mais 1.358,5. O 48,66875 está somando, vai passar subtraindo, né? E aí nós vamos ter esse valor menos esse vai dar 1.309,8125. Aí nós vamos passar 1.309,8125, passar para baixo 20.050. Quando a gente dividir isso aqui, gente, nós vamos descobrir que o X, que é o Czinho, o calor específico do álcool, vai dar 0,63 mais alguma coisa, mas a gente vai deixar só dois números após a vírgula, ok? Beleza, está aí o 526. Vamos então agora para o 527, né? É bem trabalhosinha essa conta, né? Mas a gente não ficar prestando atenção nos valores. Tá? O 527 nós temos a seguinte situação. Uma panela de ferro de massa 2.500 gramas, né, está a temperatura de 20 graus Celsius, né, e derrama-se nela 1 litro de água a 80 graus Celsius, admitindo que haja só troca de calor entre a água e a panela, determinar a temperatura de equilíbrio térmico. Então nós temos dois corpos aqui, né, a panela e a água. Tá? Então vamos lá, a panela é de ferro, então a gente vai falar o ferro e a água, tá? Pode chamar panela também, né? Não tem problema nenhum. Tá? Eu vou chamar de ferro, né? O ferro, a massa, o Czinho e a variação de temperatura dos dois corpos. Então o ferro aqui, ó, são 2.500 gramas. Está a temperatura de 20 graus Celsius, que é a panela. Derrama-se 1 litro d'água. Estão vendo que aqui na informação ele dá a densidade da água, que é 1 kg por litro, né? Então é isso, ó, cada litro de água pesa 1 kg. Já que ele derrama na panela 1 litro de água, então nós temos 1.000 gramas, né? 1 kg de água, 1.000 gramas de água, certo? A temperatura de 80 graus Celsius. Admitindo que haja só troca de calor entre a panela e a água, determinar a temperatura de equilíbrio térmico, né? Sendo que ele dá o Czinho do ferro aqui, que é 0,1, e o Czinho da água, que é 1. Certo, gente? Ok? Ele derramou 1 litro de água, né? 1 litro de água corresponde a 1 quilograma. E 1 quilograma é 1.000 gramas. Então está aqui em gramas, né? Para a gente não ficar misturando as unidades. Então vamos lá. Vamos ver se isso eu consigo fazer aqui. Então nós temos o Q do ferro mais o Q da água. Tudo isso dá zero. Então a massa do ferro, Czinho do ferro vezes a variação de temperatura do ferro, mais a massa da água, Czinho da água vezes a variação de temperatura da água. Massa do ferro, 2.500 gramas, o Czinho é 0,1 e a variação de temperatura T final menos 20. A massa da água 1.000 gramas, Czinho da água,
T final menos 80, que é a variação de temperatura da água. Agora, aqui é a mesma coisa que dividir por 10, né? 2.500 vezes 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10, dá 250, e aqui vai ter T menos 20. Aqui vai ficar 1.000, né? T menos 80. E aí vai ficar multiplicando, né? 250T menos 250 vezes 20, 5.000. 5.000 mais 1.000T menos 1.000 vezes 80, obviamente, 80.000, né? Então, a salada passa aqui, né? 1.000 mais 250 vai dar 1.250T, menos com menos mais, soma e conserva o sinal do maior, 85.000, passa 85.000 para lá, passa negativo, e 85.000 dividindo por 1.250. Então a temperatura final vai ser 85.000 dividido por 1.250, temperatura final 68 graus Celsius. Ok, muito bem. Tá aí o 527. Beleza, vamos lá agora para o 528, tá? O 528 aqui, gente, né, não é um... Vamos lá, fazer ele, né, porque explicar não vai adiantar muito. Nós temos aqui a seguinte situação no 528. Na cozinha de um restaurante há 2 caldeirões de água, um a 20 graus e o outro a 80. Quantos litros devem se pegar de cada um para obter uma mistura de 10 litros de água a 26 graus Celsius? Então eu vou misturar, nesse caso é a água, né? Mas elas estão a temperaturas diferentes. Um está a 20 graus e o outro a 80. Ele quer saber qual a proporção que eu devo misturar para que eu obtenha 10 litros a 26 graus. É princípio das igualdades das trocas de calor. Então nós temos a água fria, mais fria, né, que vamos chamar de água fria, vamos dizer assim, por, né, 529. Então nós temos, eu vou chamar de água F e de água Q, que é a água que está mais fria e a água que está mais quente. Massa, Czinho e variação de temperatura, tá? Então, a água fria. Eu não sei a massa, né? Vamos chamar aqui de XF, né? Água fria, e XQ, a massa que eu vou ter que misturar, que eu não sei, em litros, né? Mas, vamos lá. Qual é o Czinho da água? 1 para os dois. Qual a temperatura final que ele quer chegar? 26. A água fria está a 20, a água mais quente está a 80, né? Então, o princípio das igualdades das trocas de calor. Então, vamos resolver isso aqui. Então, nós vamos ter que a quantidade de calor da água fria somado com a quantidade de calor da água quente tem que dar 0. Então, a massa da água fria vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura, mais a massa da água quente vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura. Tudo isso tem que dar 0. Então, a massa da água fria, né, vamos chamá-la de XF. O Czinho é 1, e aqui é 26 menos 20. Mais a massa da água quente, vai chamar de XQ, vezes o Czinho, vezes... Eu poderia deixar MQ aqui também, tanto faz, né? Isso não importa, né, a forma que eu estou denominando, né? Temperatura final é 26 menos 80, desde que eu não me perca, né, no que eu estou denominando. Então, XF vai ficar 6 mais XQ vezes, subtraindo aqui, vai dar 26 menos 80, vai dar menos 54. Então, aqui multiplicando vai ficar
6xf é igual a menos 54, xq que é igual a zero. O xq eu vou passar para o lado de lá, vai ficar mais, né? Tá vendo? Esses dois números são divisíveis por 6, então eu vou dividir eles por 6. Então vai ficar xf é igual a 9xq, certo? Então, para que eu, né, tenha essa mistura de 10 litros, aqui é massa, não é? Mas 1 litro não corresponde a 1 quilo, né? Então, se eu pegar 1 litro desse e 1 litro desse, eu tenho 1 quilo de cada. Então, a proporção aqui, na verdade, é 1 para 9, né? Ó, a proporção é de 1 para 9, certo? E se eu preciso de 10 litros, quantos litros eu tenho que pegar, né? Eu vou ter que pegar 9 litros da água fria, porque a água fria corresponde a 9x da água quente. Então, eu tenho que pegar 1 litro da água fria e 1 litro da água quente, desculpa, para 9 litros da água fria, tá? Para botar essa proporção, porque a proporção é de 1 para 9, certo? A proporção é de 1 para 9. Se eu pegar mais água quente, né, eu vou ter não vou obter essa mistura corretamente. Então, eu tenho que pegar mais água, o que? Fria, né? E é justamente aqui. A água fria, para se comparar com a água quente, eu tenho que pegar 9 partes da água fria para uma parte da água quente. Então, 9 litros da água fria, 9 litros da água fria, para 1 litro da água quente. E aí, somando, vai dar 10, certo? Ok. E aí está, 529. Bom, 529 é o 528. Errando aqui, gente. Isso aqui é o 528, tá? 528. Então, vamos lá. Agora para o 529. Agora é o 529. Erramos aqui, tá? O número do exercício. Vamos lá. Então, 529, um rapaz deseja tomar banho de banheira com água a temperatura de 30 graus, misturando água quente e fria. Inicialmente, ele coloca na banheira 100 litros de água fria a 20 graus. Desprezando a capacidade térmica da banheira e a perda de calor, responda. Letra A. Quantos litros de água quente a 50 graus ele deve colocar na banheira? Certo? Então, vamos retirar os dados aqui. Nós temos a água fria e a água quente, né? 529, né? Vamos aqui. Então, ele quer tomar banho numa banheira, tá? E já tem nessa banheira, né? Inicialmente, ele coloca na banheira 100 litros de água fria. Já tem 100 litros de água fria na banheira. Agora, ele quer saber quantos litros de água quente ele vai colocar para que a temperatura final, né, seja 30 graus, tá? Então, nós temos também aqui, igual ao exercício anterior, tá? A água fria e a água quente. Então, vamos lá. A massa d'água fria, que ele já colocou, foi 100 litros, né? Só que 100 litros de água dá 100 quilos, né? 100 quilos. Então, aqui vai ficar, nós vamos colocar 100K, 100 quilogramas. Só, nós vamos tirar o grama, vamos deixar só o valor. 100 quilos. Vamos tirar aqui na ordem que aparece. Um rapaz deseja tomar banho de banheira com água a temperatura de 30 graus. Então, a temperatura final para todos os corpos é 30 graus. Misturando água quente e fria. Inicialmente, ele coloca na banheira
100 litros de água fria, que dá 100 quilogramas, né, a 20 graus Celsius, água fria. Desprezando a capacidade térmica da banheira, né, e tal, a banheira não vai participar das trocas de calor, ele quer saber quantos litros de água fria ele tem que colocar na banheira a 50 graus para chegar nesse final de 30, né? A água fria na banheira estava 20, aí ele quer saber quantos litros de água quente para tudo no final dar 30. Então é isso. E aí o Czinho da água é 1, né, e 1. E vamos calcular, certo? Então nós temos aí dois corpos, né? Água quente e água fria. Vamos pôr o Q da água fria somado com o Q da água quente, tem que dar 0. Então a massa da água fria vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura, mais a massa da água quente vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura, tudo isso tem que dar 0. Qual a massa da água fria? 100K. O Czinho é 1, temperatura final é 30 menos 20, mais a massa da água quente, que nós vamos achar, vezes o Czinho, vezes 30, menos 50, que foi a água quente colocada. Mais quente, né? Não é quente, é porque uma está mais quente, está mais fria. Então aqui vai ficar 100K, 30 menos 20 é 10. Aqui vai ficar X, 30 menos 50 é menos 20. 100 vezes 10 dá 1000K, né, mais X menos 20, então aqui vai dar menos 20X. Tudo isso é igual a 0. O 100K aqui desse lado, nós vamos jogar para o lado de lá. E nós vamos ver o que está errado aqui. Por enquanto nada. Então vai ficar menos 20x é igual a menos 1000K. Então, se quiser, não vou multiplicar por menos 1 não, porque não precisa, né? Não precisa. Pode passar o menos 20 dividindo? Pode. Aí o menos com menos vai cortar. Eu vou cortar um zero com um zero aqui, certo? E aí nós vamos ter que x é igual, menos com menos dividindo vai dar mais, 100 dividido por 2 vai dar 50 o quê? Quilo, né? Mas 50 quilos, olha só, um litro tem 1 quilo, corresponde a 1 quilograma, certo? Quantos quilos eu tenho aqui? 50 quilogramas. Então, quantos litros vai dar? Multiplica cruzado, x é igual a 50 litros. Então, se deu aqui 50 quilos de massa, isso aqui corresponde, obviamente, a 50 litros. Ou você faz a regra de 3 para determinar isso. Então, a resposta final é 50 litros. Essa aí é a letra A. Então, agora nós vamos para a letra B. A letra B, né, da 529, ele quer saber o seguinte. A letra B, se a vazão da torneira da água quente é de 0,2 litros por segundo, ó, a vazão é de 0,2 litros por segundo. Durante quanto tempo a torneira tem que ficar aberta, né? Para que eu obtenha isso aqui, né? Ele quer tomar banho a 30 graus e ele tem uma água fria a 20, aí nós determinamos quantos litros que ele vai ter que colocar da água quente para que tudo termine a 30 graus. Descobrimos que é 50 litros. Para encher a banheira, ele tem uma torneira que a razão é 0,2 litros por segundo. Então, 50 litros para colocar na banheira, quantos segundos vai levar? Nós temos 0,2x vezes é igual a 50 vezes 1. Então, x vai ser igual a 50 dividido por 0,2. E 50 dividido por 0,2 dá 250 segundos.
certo? Então, para colocar essa água quente, né, que são 50 litros, nós temos uma torneira que a vazão é 0,2 litros por segundo, então 50 litros de água quente que nós achamos que vai ser colocada. Quanto tempo leva? Uma regra de 3, multiplica cruzado e chegamos à resposta. Da 529, agora nós vamos para 530, e última, graças a Deus. Tá? Então nós temos aí, tem uma continha, bem legal essa questão. Um forno elétrico fornece 40 quilocalorias a um recipiente de alumínio, tá? Então, o primeiro dado aí, 530, o forno fornece uma quantidade de calor de 540 quilocalorias. Não é por minuto não, ele fornece essa quantidade de calorias. Há um recipiente de alumínio, né, de massa. Então, nós temos aqui um recipiente de alumínio, tá? E dentro desse recipiente de alumínio, que eu vou chamar de alu, tem o álcool, né, que eu vou chamar de ALC. Massa, Czinho, variação de temperatura. Então, eu tenho 1,4 quilos, né, o recipiente de alumínio tem 1,4 quilos e dentro dele tem 2,5 quilos de álcool. Sabendo que a temperatura inicial do recipiente, obviamente, é também a temperatura inicial do álcool, porque os dois, né, estão em equilíbrio já, qual será a temperatura final, supondo que, ele quer saber qual é a temperatura final, supondo que 25% do calor fornecido pela fonte foi disperso, né, 25% foi disperso, tá? Foi disperso, se perdeu. Ele quer saber qual será a temperatura final, né? Dado que o Czinho do alumínio é 0,21 e o Czinho do álcool é 0,58, tá? Ok. Nesse caso aqui, nós vamos precisar, porque foi fornecido um calor, então aqui não houve só trocas de calor entre os dois corpos, eles já estavam, né, a 16 graus Celsius, né? Então aqui o que vai acontecer? Que a quantidade de calor do alumínio somado com a quantidade de calor do álcool vai dar a quantidade de calor fornecida aqui, ó, que vamos chamar aqui, ó, de quantidade de calor T total que foi fornecida, tá? Então isso aqui é um pouco diferente, né? Não é só os corpos que estão trocando calor, porque esses dois corpos estão à mesma temperatura. Foi fornecido um calor externo, né? Então a soma do calor recebido por esses dois corpos tem que dar esse valor total externo. Só que a quantidade de calor não foi total, 25% se perdeu. Então quanto que foi aproveitado? 75%. Então, se 40 quilocalorias corresponde aos 100% que foi fornecido, mas só foi usado 75%, uma regra de 3 para a gente achar quanto de calor realmente foi utilizado. Então, multiplicando aqui vai ficar 100x é igual a 40 vezes 75, vai dar 3.000 quilos. Porque o quilo é um valor, né? Então, x vai ser igual a 3.000 K dividido por 100. Eu corto 2 zeros com 2 zeros aqui, então x vai ficar igual a 30K ou quilo, que a gente também pode usar como 30.000 calorias, tá? Que vai ser, na verdade, esse QT aqui que nós vamos utilizar, tá ok? Então, agora a gente vai para a fórmula, certo? O alumínio, o álcool e a quantidade de calor fornecida. Tá aqui os dados, né? Primeiramente,
Como meu quadro é muito grande, eu vou ter que apagar para a gente continuar aqui agora. Então, nós temos a quantidade de calor que o alumínio absorve, a quantidade de calor que o álcool absorve. Tudo isso tem que dar a quantidade total que foi fornecida. Então, massa do alumínio vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura do alumínio, é mais massa do álcool vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura do álcool. Tudo isso tem que dar a quantidade de calor total, que foi aquele 75%. Massa do alumínio, 1,4 K. Czinho do alumínio, 0,21. Temperatura final menos inicial, mais massa do álcool, 2,5 K, vezes o Czinho do álcool, 0,58. Temperatura final menos temperatura inicial, né, que ele quer que a gente ache a temperatura final, sendo que foi fornecido quantas? 30K, né, de calorias, 30.000. Agora, ripa na chulipa, né, multiplica esse 1,4 vezes 0,21, vai dar 0,0294, tá? K, né? Essa aqui vai ser bem chatinho de fazer, tá, gente? Multiplicando esse valor por esse 2,5 por 0,58 vai dar 1,450 K. Variação de temperatura, que é igual a 30K. Agora multiplica o que está fora pelo que está dentro do parênteses. 0,294K vezes T, 0,294KT, menos. Aqui vai dar 0,294 por 16, 4,704K, mais 1,450K vezes T, 1,45, esse 450 pode tirar, para ficar só 45, né? K vezes T, mais com menos, multiplicando 1,45 vezes menos 16 vai dar menos 23,2, tá? Vai dar menos 23,2, que é igual a 30K, certo? E vamos agora trabalhar um pouquinho com a calculadora para ver se não está errado aqui alguma coisa, né? Porque no final, se der errado, eu estou enrolado. Pronto, certinho. Agora eu vou somar aqui o que tem K e T, certo? Aqui é um K também, né? Tem K aqui também, tá? Que eu esqueci de colocar, um K. E vamos somar esse que tem K com esse que tem K. Então, vamos pegar esse mais esse, tá? 0,294 com mais 1,45 vai dar 1,744 K vezes T. Menos com menos é mais. Soma e conserva o sinal do maior. 27,904K. E aí, tudo isso é igual a 30K. Esse valor eu vou passar para o lado de lá. Isso aqui dá muito cálculozinho chato, mas tem que fazer, né? Mais 27, né? K. Pronto. Somando os dois, 1,744 KT é igual a 27,904 mais 30 vai dar 57,904K, né? Tá vendo que o K eu só vou repetindo. É bom para vocês aprenderem a mexer com esse tipo de conta. E aí eu vou passar 1,744 para eu achar a temperatura final, dividindo, então, é 57,904K dividido por 1,744K. K com K eu corto, que é um valor, são iguais, né? E aí a gente divide 1,744
33,20 graus Celsius, temperatura final. Tá ok, gente? Temperatura final 33,20 graus Celsius. É isso aí, gente. Graças a Deus chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, o seu dislike, deixa um comentário aí. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.